Bom, hoje eu vim dar um testemunho para falar a respeito da dor. Na verdade, é como passar pela dor. E há um ano atrás, exatamente, eu tive uma experiência muito forte no parto da minha filha. Eu já testemunhei aqui para vocês. E de como eu precisei aprender a adorar a Deus no meio de uma dor física. E a confiar no Senhor de que Ele estava comigo naquele momento em que eu estava sofrendo. E naquele dia eu não sabia que aquela experiência estava me ensinando para que eu pudesse suportar uma dor ainda maior, que foi a morte da minha mãe. Hoje fazem 3 meses e 1 semana que ela faleceu. Dia 11 agora ela faria 68 anos. E eu quero compartilhar essa experiência com vocês, primeiramente porque Jesus pediu. Eu relutei bastante, mas Ele ordenou que eu estivesse aqui. Eu estou aqui em obediência, amém? E eu creio também, em segundo lugar, que vocês serão edificados, ou pelo menos alguém será. Nas semanas que antecederam a morte da minha mãe, ela apenas havia sido internada por causa de uma erisipela, mas Deus começou a falar muito forte no meu coração sobre propósito. E era muito louco que o pastor até pregava aqui na igreja a respeito desse tema. E eu comecei a me lembrar tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar sobre propósito de Deus. E que as nossas vidas estão aqui por causa de um propósito e um plano do Senhor. E que nada que Ele faz é sem um propósito. Tudo que Ele gera tem um propósito. Tudo que veio do Senhor foi por um plano e um objetivo que Ele mesmo criou. E ela foi piorando naqueles dias e eu tive a sensação no meu espírito apenas, bem pequena, mas que talvez fosse da vontade de Deus de que Ele não queria curá-la. Mesmo que em mim, na minha família, meu irmão, meu pai, a gente tivesse a fé e orar pela cura, parecia que eu entendia lá no fundo do meu espírito que essa não era a vontade de Deus. Então eu fiz uma oração. Eu orei assim: Senhor, tua palavra diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Nada o que o Senhor gera é ao acaso. Eu estou aqui por um propósito. Minha mãe também está. E a tua palavra diz que o único que pode dar ou tirar a vida, o único que tem esse poder é o Senhor. E eu preciso crer nessa palavra. A tua palavra diz que os nossos dias estão escritos nos teus livros e que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor o saiba. Eu preciso acreditar nessa palavra agora. E aí eu então criei e entendi que a minha vida, a vida da minha mãe, de toda a minha família estava nesse contexto. E eu orei: Deus, se ela é uma mulher de Deus, e assim como ela te ama e me ensinou a fazer dessa forma, se ela não cumpriu ainda o seu propósito na terra, e o Senhor quer usá-la ainda de alguma forma aqui na terra, com sabedoria, com sonhos, como ela era usada, com visões, com palavras proféticas, em aconselhamento, em casais, em pastoreamento. Se o Senhor ainda quer que ela seja esse instrumento na terra, então cura ela, restabeleça ela, para que ela cumpra esse propósito com excelência, amém? Agora, se o propósito dela já terminou, se as próximas páginas escritas do livro da vida dela no teu livro estão em branco, então eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou descansar. E eu ousei dizer: eu vou me alegrar na tua vontade. E aí, depois que eu fiz essa oração, de verdade eu descansei. E dia a dia eu fiquei esperando para ver o que Deus ia fazer. Minha mãe começou a ficar mal, a gente foi para Ourinhos, até a cidade onde meu pai e ela moravam. E eu fiquei ali 3 dias podendo visitar ela na UTI. E aí no primeiro dia que eu fui na UTI, eu entrei ali naquele lugar, tinham pessoas muito mal ali mesmo, todas as camas estavam ocupadas, ela estava ali. E eu olhei aquele cenário e eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu faça algo aqui? Deus falou para mim: sim, eu quero que você cante em cânticos, eu quero que você erga a sua voz aqui e cante. Eu falei: aqui. Aí eu olhei para a cara da enfermeira, pedi autorização, se eu podia cantar não para minha mãe, mas com a minha mãe. E aí ela autorizou, e assim eu cantei numa voz média, não muito alta, mas todos que estavam ali puderam ouvir. E minha mãe estava ali lúcida ainda, meio grogue, porque a gente ainda não sabia, mas os órgãos dela já estavam em falência. E ela pôde cantar ali com meu irmão, né? E comigo. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E ali, todos os dias que a gente ia visitá-la, a gente cantava um cântico, que orava e expressava o nosso amor por ela. E toda vez que eu cantava, parecia, sabe aquele filme do Hulk, quando ele se transforma no Hulk e ele fica forte? Parecia que algo estava me fortalecendo que eu não sabia, mas não era algo externo, porque por fora a gente estava acabado. Mas por dentro parecia que eu ia tomando uma injeção, eu ia ficando forte.
E ali na última visita o Espírito Santo me disse, honra a tua mãe. E é uma oportunidade que você vai ter agora. E aí eu peguei e falei para ela tudo o que ela significava para mim, a mãe que ela tinha sido, tudo aquilo que ela pôde me ensinar, o amor que ela tinha demonstrado, os aconselhamentos, as palavras, a palavra de Deus que ela me ensinou. E ali eu pude expressar o meu amor, eu perguntei se ela estava bem, e ela estava sem dor, falou que ela só estava um pouco cansada, mas que ela estava bem. Para a gente ficar em paz, que ia ficar tudo bem. E aí, na hora que eu olhei ali para minha mãe, eu fui me despedir, eu entendi que ali foi a última vez que eu tinha visto a minha mãe viva. E a gente voltou para São Caetano, e depois de uma semana, minha mãe faleceu. A gente voltou para Ourinhos, ficamos ali com meu pai, e eu entendi naquele momento, eu aceitei, eu descansei, e eu confiei na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu percebi que o Espírito Santo estava falando comigo de uma forma clara, algo específico. E eu me dispus para entender, receber e aceitar com confiança a vontade dele. E eu estava entendendo que tudo aquilo tinha a ver com adoração. E que mais uma vez eu ia ter uma experiência forte a respeito de adoração. E que eu ia adorar a Deus num nível e num lugar que eu ainda não conhecia. E aí no velório eu senti de levar a Bíblia dela, perguntei de novo para Deus se Ele queria que eu fizesse alguma coisa, e Ele pediu de novo para eu cantar em cânticos, mas dessa vez era para eu cantar o que estava na palavra. E aí Deus me fez lembrar de 2 textos, 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí naquela hora eu criei e cantei esse cântico ali de forma espontânea. E eu disse ali para os meus amigos, familiares, que a gente ia cantar assim, com alegria. Porque a nossa adoração, ela não está baseada nas circunstâncias, mas está baseada em quem Deus é. E naquela manhã, Ele era digno. Naquela manhã, Ele não tinha perdido a sua dignidade. Então, esse era um bom motivo para a gente adorar Deus naquele lugar. E ali foi um momento bem maravilhoso de adoração. E o Senhor tocou as nossas vidas e a todos que estavam ali. Enfim, e no momento do sepultamento, né? Eu sentia algo, o Espírito Santo falando mais uma vez de uma forma bem profunda no meu coração. E no momento que ela estava sendo sepultada, o meu pai, quieto o tempo todo, mas ali naquele momento ele deu um brado de confiança, né? Um clamor, e ele bradou, Deus a deu, Deus a tomou, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu pude ver a fé e a confiança do meu pai no Deus que ele serve. E quando ela estava ali sendo sepultada, eu lembrei daquele texto, né, que diz que a gente é pó e que a gente voltará para o pó. E ali o Espírito Santo falou comigo mais uma vez, e ele me disse, sim, olha a sua volta. E eu dei uma olhada em volta, e ele falou, tudo na terra é pó, você também é pó. Mas aqui onde eu habito, nada se corrompe, aqui é a eternidade, e é onde ela está agora. Nesse exato momento, a sua mãe está te deixando um legado. E aí eu me lembrei que meu pai e minha mãe não têm condição financeira nenhuma para me deixar herança nenhuma. E aí Deus falou, mas ela se preocupou em deixar algo de muito maior valor, algo espiritual que ela se preocupou em deixar para você, para que vai dar frutos eternos, você precisa receber agora. E aí eu tomei posse daquilo, e na hora que eu falei, eu recebo, uma alegria invadiu o meu espírito mais uma vez, tanto que eu dei quase que uma gargalhada, pequena, sutil, mas eu dei. Porque eu me alegrei naquele momento. E eu falei, Espírito Santo, então é isso. Então eu vou ganhar através da perda. E ali o meu espírito se fortaleceu mais uma vez. E eu fiquei forte de novo. E aí nos dias que se passaram, eu estava até que lidando bem com a situação. A gente conseguiu mexer nas coisas da minha mãe, entregar, doar para a igreja, limpar a casa. E sabe, parecia que eu não estava vivendo aquele momento. Eu não estava me entristecendo. Eu ouso até dizer que eu não estava vivendo luto. E aí eu falei para Deus, eu não estou vivendo isso? Será que eu não amava tanto a minha mãe assim? E aí Deus falou, sim, você a amava. Sim, a sua dor está sendo grande. Mas sim, você não está vivendo luto. Porque você está conhecendo a diferença de passar pela dor com o Consolador.
Esse é o consolo que o mundo não conhece, mas que você acabou de conhecer. Então você não vai passar pelo luto, porque você está entendendo a minha boa, perfeita e agradável vontade. E ali o Senhor me disse: aqueles que crerem em mim e confiarem em mim, receberem em adoração a minha vontade, eles experimentarão do meu jugo que é suave e do meu fardo que é leve. Então, nesses 3 meses, para finalizar, Deus tem me sustentado assim. Claro que eu sinto saudades imensas da minha mãe, e eu lembro dela todos os dias, mas a confiança que eu tenho no Senhor, de que Ele cumpriu essa agradável vontade, me fortalece. Como a perda de alguém tão amado pode ser agradável? Como algo ruim que nos acontece pode ser agradável? Sim, isso é possível se nós estamos nele, amém? Quando Ele é o grande eu sou e Ele é o primeiro, toda e qualquer circunstância se sujeita à autoridade de quem Ele é. Então eu vim aqui dar esse testemunho e te dizer para que você não se entristeça, amém? Porque eu estou alegre e os dias são maus, Jesus está voltando, mas o amor de muitos vai se esfriar, mas o meu e o seu não, amém? Em nome de Jesus, não questione a vontade de Deus. Mesmo que à primeira vista pareça ruim, mesmo que pareça que o Senhor está pisando na bola com você, lembre-se que Ele nunca falha, Ele nunca erra. Nós precisamos sim aprender a adorar na dor, na perda, no sofrimento, na indignação. A adoração é sim uma oferta com louvor e com cânticos, porque cantar na hora da dor não é fácil, mas é muito mais do que isso. É uma entrega, é uma renúncia, é uma obediência e é algo pleno, poderoso, satisfatório e alegre, amém? Como diz Salmo 119, 68, Ele é bom e tudo o que Ele faz é bom, amém? Glória a Deus.